Eu falei ontem, no capítulo 1 ainda de João, versículo 27, antes ainda de batizar Jesus, o que ele disse? O qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Isso antes do batismo. Corresponde o que Paulo fala em Atos 13, 25. O que Paulo fala em Atos 13, 25? Já li ontem. Quero chamar a atenção aqui. O que diz aqui? Atos 13, 25. Mas, ao completar João a sua carreira, dizia: não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Vocês entenderam? Isso ele disse antes de batizar Jesus. Então, quando ele apresentou a Jesus, irmãos, João Batista completou a sua carreira. Completou a sua carreira. Era hora de dizer: eu já fiz o que tinha que fazer, Deus me mandou, me deu a comissão para fazer esse trabalho, já apresentei a Jesus Cristo, eu já batizei a Jesus e eu vou agora seguir a Jesus. Mas ele não o fez. E um dos dois discípulos que seguiram a Jesus, um era André, está no versículo 40. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. E outro quem era? Aqui são dois. Quem era o outro? Então, irmãos, existe é corrente, vários desses estudiosos da Bíblia dizerem que esse outro seria João, porque João, ele tem por hábito ocultar o seu nome, ele não falava o seu nome. Então, no escrito aqui, ele não fala o nome dele. Então, muitos acham que esse outro seria João. E também existe, eu só vou trazer aqui para vocês, isso não precisa entrar em discussão não. Eles também, alguns acham que esse outro seria Filipe. Por quê? Porque Filipe era uma pessoa muito chegada a André, Por exemplo, em João capítulo 6. Isso aqui só mostro para vocês, não precisa se preocupar em saber quem é não, tá? João capítulo 6, só para vocês saberem essa proximidade que Filipe tinha com André, tá? Capítulo 6 de João, versículo 7. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão na multiplicação dos pães? Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus que havia um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Não sei se vocês entenderam. Filipe, ele não tinha um acesso direto a Jesus, então ele comentou com André. E André, ouvindo essa informação, foi dar essa informação a Jesus. Vocês entenderam? Então Filipe era muito chegado a André. Filipe, então, temendo chegar diretamente a Jesus, foi falar com Filipe que ele tinha acesso. E Filipe, então, foi falar com Jesus. E em outro caso também, em João capítulo 12, dá uma olhada em João capítulo 12. João capítulo 12, versículo 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Foram falar com Filipe. E Filipe, em vez de falar direto com Jesus, Filipe foi dizê-lo a André. Vocês perceberam?
Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Então, Filipe era muito chegado a André. Então, por isso que alguns outros acham que esse outro discípulo seria Filipe, tá? Então, vamos lá, não importa. Se importasse um dia, o Senhor vai nos dar alguma luz, né? Vamos lá. Então, eu li até versículo 32. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: vinde e vede. Irmãos, eu gostaria de falar mais um pouquinho sobre João Batista. Pode falar um pouquinho mais? João capítulo 3, a partir do versículo 22. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia, e ali permaneceu com eles e batizava. Você sabe que Jesus tinha ido para Galileia, certo? Para Galileia. E nesse versículo registra que Jesus foi para a Judeia. Irmão, Judeia já é perto de Jerusalém. Galileia era mais ao norte, no mar da Galileia. Mas aqui Jesus foi com seus discípulos à terra da Judeia e permaneceu com eles e batizava. Mas não era Jesus que batizava. O versículo seguinte explica, né? Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Você não acha estranho aqui? Quando Jesus subiu para a Judeia, Jesus batizava. Na verdade não era Jesus que batizava, os seus discípulos batizavam. E estava ali na região também João Batista, que também batizava o povo, porque o povo concorria para ele. Ele não estava atrapalhando a obra de Jesus? Não se tornou uma concorrência? E uma distração? Ele já fez o seu trabalho, já preparou o caminho do Senhor, já endireitou as veredas do Senhor, não é isso? Já encerrou a sua carreira, não tinha que continuar atuando. Que ele cresça, convém que ele cresça e eu diminua. Ele não falou isso? Era hora dele desaparecer, ele ia atrás de Jesus. E aqui essa situação, irmãos, é muito estranha, não é muito estranha? E nesse contexto, o versículo 24 diz: ora, João ainda não tinha sido encarcerado. O que quer dizer isso? Que Deus não estava se agradando com essa concorrência. Se ele não parasse, ele ia para a prisão. Vocês estão me entendendo ou não? Ia para a prisão. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação, e foram ter com João e lhe disseram: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do que tens falado, dado testemunho, ele está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João, até que doutrinariamente bonito, né? Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Ué, se era seu precursor,
apareceu Cristo, não devia sair de cena. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Está certíssimo, mas deveria colocar em prática, né? Ó Senhor Jesus. 4, 1-3. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, vinham mais pessoas seguindo a Jesus do que seguindo a João, né? Aí versículo 2 explica: se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Aí Jesus, vendo, quando viu que os fariseus, né, estavam vendo essa concorrência, Jesus então deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. Os irmãos estão percebendo essa coisa, né, que não está muito bem, está? Não? Então, irmãos, nós temos que perceber, ó Senhor Jesus, que nós precisamos da luz do quarto dia. O que realmente, irmãos, torna um homem confiável para Deus, irmãos, é permitir que a palavra de Deus trabalhe dentro de nós e fazer habitar Cristo em nosso coração, preenchendo todos os vazios, porque, irmãos, nós temos muitas partes que não têm realidade espiritual. Nós temos muita parte ainda que tem elementos do velho homem, elementos da velha criação. Temos ou não temos? Até a parte boa da nossa alma que nos engana. Não podemos confiar, nem nós podemos confiar em nós mesmos. Irmãos, única coisa que nós precisamos buscar, irmãos, é através da imersão da palavra, através, né, de falarmos uns com os outros a palavra de Cristo, fazer habitar ricamente em nós a palavra de Cristo, instruindo-nos, né, e admoestando-nos mutuamente. Irmãos, dessa forma nós estamos sendo preenchidos com o próprio Cristo. Todas aquelas partes que eram tomadas pelos elementos do homem caído, irmãos, até mesmo da parte boa da alma, estão sendo pouco a pouco eliminados, né, de nós, e sendo preenchido esse vazio, né, por Cristo. Irmãos, aí sim o homem se torna confiável. Você quer ser confiável? Irmãos, esse é o único caminho. Não porque você é detentor de grandes conhecimentos bíblicos, isso não garante que você seja confiável. Se você deixar a palavra de Cristo habitar em você, né, e tomar, né, todos os vazios do seu ser, Cristo encabeçando o seu ser, aí você se torna, né, confiável. Ó Senhor Jesus.